Eu vim pra Coreia pela primeira vez em 2017 e eu vim pra viajar. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei, gente, eu preciso voltar pra esse país. Eu achei muito bonito. E eu já gostava da cultura coreana antes, assistia dorama, enfim, eu gostava. Então, quando eu vim, eu fiquei maravilhada com tudo e pensei, eu preciso voltar e ficar um tempinho só pra morar. Então, me preparei por 4 anos. Em 2021 eu vim. No meu plano era ficar aqui por 6 meses. Mas aí eu fiquei 6 meses, daí eu fiquei, eu tô gostando. Aí depois de 6 meses ficando aqui na Coreia, a gente já pode trabalhar com o visto de estudante que eu tinha na época. Então eu pensei, eu vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. E no fim eu fui ficando. E nesse meio tempo, logo quando fez 6 meses que eu tava aqui na Coreia, eu encontrei o Ji-hoon. Ele tava estudando português na época, então a gente se encontrou para estudar, porque eu tava aprendendo coreano e ele tava aprendendo português, né? Então, os nossos primeiros encontros foram só a gente sentar e estudar. 2021년 축구 관련된 그런 회사에서 일을 하고 있었는데 포르투갈어를 하면 좋겠다라는 생각이 들어서 이제 공부를 시작했어요. 계속 브라질 사람들을 만나고 싶었어요. 언어 교환 앱이 있었는데 거기서 연락이 먼저 와서 서울에 있다. 그래서 바로 만나게 됐어요. Quando a gente se encontrou, a gente só conversou em português. Conversou um pouco. Acho que nessa época eu fico muito apaixonado por estudando português porque quase um ano que aprendi português, então eu procurava muito brasileiro em Seul. E assim, não é fácil de encontrar um coreano que esteja estudando português, ou coreana, né? E esse aplicativo foi a minha amiga do Japão que falou, baixa esse daqui que é legal, que você não vai encontrar gente estranha. Aí eu falei, tá bom. E daí eu entrei no aplicativo, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pro Ji-hoon e foi a única pessoa que eu conversei, né? 성수 카페에서 이제 얘기하다가 저녁 먹고 한강에 이제 갔는데 한 3시간 얘기했잖아, 앉아서. E foi ali quando a gente sentou pra conversar no Rio Han que a gente se conheceu melhor, porque antes a gente tava só estudando e enfim. E daí a gente sentou e começou a conversar mais conversas sobre a gente mesmo. 이런저런 얘기를 많이 한 거지. 브라질은 어떻고 한국은 어떻고 이런 문화 차이부터 해서 알레가 뭔가 가지고 있는 꿈이나 이런 것들을 많이 얘기를 하다 보니까 잘 맞는다고 이제 생각을 한 거지. 그래서 이제 저도 한번 만났는데 이제 포르투기스 하는 게 재밌으니까. Uma coisa que o Ji-hoon me falou que ele achou, sei lá, que ele gostou. Naquela época eu não sabia, mas quando a gente se encontrou pela primeira vez, assim, quando a gente sentou no Rio Han pra conversar, a gente começou a conversar, de coisas mais, sei lá, normais, né? Coisas mais de, coisas que você gosta de fazer, sonho. Aqui na Coreia, aquelas coisas que a gente tá acostumado a ver nos programas da Netflix, que são meio, não vou dizer boring, mas por que vocês estão falando disso agora, entende? É uma coisa que é deles aqui, de falar assim, então foi legal. Ficou legal. Aí a gente se encontrou mais algumas vezes no café pra estudar, o Ji-hoon com as notinhas dele, e na época eu tava... Ele escrevia frase, nossa, muito esforçado nos estudos mesmo. E na época eu tava tendo prova também na faculdade de coreano, então ele me ajudou bastante. E daí a gente marcou um date, ia ser um date mesmo naquela vez, e a gente foi pra montanha. Não fica com medo? Por que você me ofereceu pra ir pra montanha? Porque nessa época, 2 meses atrás, eu fui essa montanha. Achei que essa vista ficou muito maravilhosa. Com certeza eu queria ir junto com você. E eu lembro quando eu falei pra minha irmã que eu tava indo com uma pessoa que eu não conhecia direito pra uma montanha, ela queria me matar. E foi muito bonito, o clima na época tava perfeito. 우리 한 달 반 정도 만났을 때 제가 계속 물어봤어요. 우리는 무슨 관계냐. 근데 알레가 말한 게 I don't know you much. 그래서 조금 충격이었어요. I미 한 10번? A gente se encontrou umas 10 vezes. Aí o Ji-hoon já falou, vamos namorar, não sei o quê. Só que foi num período muito curto. Então, eu assim, não tava pronta, eu acho. Não porque eu não tava pronta, mas eu não conhecia ele muito bem, não deu tempo da gente se conhecer. E eu achei que foi meio rápido. E isso foi devagar, porque aqui na Coreia, ouvi dizer que tem casos que, encontra uma vez e já quer namorar comigo. Geralmente aqui na Coreia do Sul 3 ou 4 vezes e nos encontramos junto e eu falo, quer namorar comigo? Assim. Eles são bem mais rápidos. O que não é ruim, mas eu
naquele momento eu não tava pronta pra começar a namorar. Eu queria conhecer ele um pouquinho melhor pra daí dizer. Na cabeça do brasileiro, né, eu acho, né, pelo menos na minha, a gente quando vai namorar é algo mais sério, assim, tipo, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero conhecer e me preparar pra ter um relacionamento sério, enfim, futuramente, possivelmente casar, mas, né, a gente já entra com essa cabeça bem, quero ter um relacionamento com essa pessoa que vai ser longo. Então, como eu ainda não conhecia ele tão bem e não sabia se era uma pessoa que, né, eu queria ter um relacionamento assim, eu falei, eu acho que a gente tem que se conhecer mais. E o Jihun, mas como assim? Triste, tadinho. Então, eu perguntei sobre isso para meu professor de português. Ele explicou sobre cultura do Brasil e eu aceitou. 그냥 뭉화쳐야. 근데 한국에 먼저 이렇게 사귀고 그리고 다음에 만나 그 사람. 조금 이거 차이가 있어. Então a gente ficou assim, se conhecendo por 2 meses e daí a gente começou a namorar. Mas foi engraçado. 우리 커플 얘기 말할 때 제일 많이 질문 받는 거 부모님 어떻게 대해서 어떻게 생각했어요? 우리에 대해서 그때. 어떻게 생각을? 1년 정도 만나고 아빠랑 같이 밥을 먹었는데 일단은 우리 가족은 외국인 만나는 거에 대해서 아무런 그런 게 없었어. 그냥 오케이 알레를 좋게 생각했고 일단 잘 웃으니까 뭐 추석도 있었고 뭐 그래서 이제 알레 혼자 있으면 그러니까 같이 할머니들도 가고 가족들도 많이 만났고. E na verdade quem ficou preocupado com toda essa história foram os meus pais, não os pais do Jihun. Os pais deles estavam assim, nem aí se era estrangeiro ou não. E eles gostavam de mim, isso que importava. Mas os meus pais ficaram muito preocupados, principalmente porque eu tava longe. É tanta história que a gente escuta, né? De, enfim, a menina encontra alguém, pode ser um cara doido. Principalmente porque eu tava tão longe, eles não sabiam, né, se era uma pessoa boa ou não. Então eu falei pro Jihun que ele com certeza ia ter que ir pro Brasil conhecer minha família, antes da gente ter algo mais sério. Com certeza, se eu fosse pai de você, eu também ficaria com medo, muito preocupado. Aí depois a gente namorar durante 2 anos, eu tive que ir pro Brasil porque eu tava num processo de troca de visto. Eu tava fazendo, enfim, né? Foram várias altas aventuras. Eu tinha aplicado pro visto de modelo aqui, pro visto de entretenimento, e daí eu tinha que sair do país. Então, como eu tinha que sair do país, eu pensei, não vou para um país próximo, né? Porque eu não sabia quanto tempo que ia demorar para sair o meu visto. Então eu fui para o Brasil e no fim acabou demorando 8 meses, que eu não reclamo, porque foi um bom momento para eu estar no Brasil, mas a gente ficou bastante preocupado, porque a gente teve esse tempo de namoro à distância, né? Sim, claro que eu lembro. Nessa época eu fico muito triste e 답답했어. 그때 그리고 일을 이제 새로운 회사에서 시작을 해서 좀 힘들기도 했는데 그때 이제 매일 아침에 이제 우리 비디오 콜 했는데 사실 알레가 그 비자가 잘 안 되면 한국에 안 올 줄 알았어. 한국에 안 오면 우리 이제 만나기 힘드니까 그러면 나는 어떻게 해야 되지? 그냥 회사 일단은 잠깐 회사 그냥 그만두고 브라질 진짜 가야 되나? 이런 생각도 많이 했었어. 그런 생각을 할 쯤에 알레가 갑자기 왔잖아, 한국에. 그래서 저희가 그렇게 한 2년 정도 만나다가 제가 이제 알레랑 한국에서 같이 살고 싶어서 프로포즈를 했죠, 세부에서. A gente foi viajar logo que eu cheguei, de volta do Brasil pra Coreia, a gente foi pra Cebu, aí o Jihun me pediu em casamento, foi uma surpresa, não? Aí depois disso a gente foi pro Brasil juntos, né? Eles conheceram minha família, tudo, e aí enfim, a gente namorou por quase 4 anos, foi 3 anos e meio, e daí a gente se casou. Logo depois que a gente voltou do Brasil, depois que ele me pediu em casamento, a gente começou a preparar o casamento, aí foi 1 ano de preparação. E aí já casamos, né? Quando o Jihun foi pro Brasil, óbvio, né? Eu falei pra ele, só vou casar com você se você conhecer minha família. Não tem como. Ele já tinha visto eles por vídeo, mas não é igual. Então ele foi, minha família viu que ele era uma pessoa boa, né? A gente conversou bastante, eu conversei muito com meus pais também sobre isso. E aí a gente decidiu casar, se preparou tudo. E enfim, depois de 1 ano preparando o nosso casamento, a gente casou ainda, estamos no processo, né? A gente vai fazer mais um casamento no Brasil agora em outubro. E, enfim, foi isso. Nossa história. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu comentário sobre o que você achou da nossa história. Se você achou legal ou não. Provavelmente você achou legal, né? Like. E segue a gente também no Instagram e no TikTok. É isso. Um beijo. Tchau.